Hoje ter aqui a Elza, uma referência muito grande na nossa área para poder entrevistar, e temos a Thaís também, que é a nossa coordenadora maravilhosa, acompanhando e fazendo parte de tudo isso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Santos, eu sou acadêmica de fisioterapia aqui no UniBH. Eu sou presidente da Liga Acadêmica de Fisioterapia em Saúde da Mulher, a LAFISME, e a gente vai fazer um podcast muito legal, muito especial aqui para vocês. Vou passar a minha deixa para minha colega. Eu sou Luiziara, acadêmica de fisioterapia do UniBH também, indo para o 7º período. Eu vou ficar na sucessão da Amanda na presidência da Liga. Fico muito grata a isso. E agora eu passo a palavra novamente para ela poder começar a conduzir o nosso podcast de hoje. A gente está contando aqui com a nossa orientadora da Liga, a Thaís Soares. Obrigada. Maravilhosa, sensacional. E a nossa entrevistanda, a Elza Baratio, maravilhosa. Uma honra ter você aqui com a gente, viu, Elza? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Todas A nós honra é ficamos toda muito gratas. minha, muito obrigada também. Fico muito feliz de estar aqui, né? Ainda mais para falar de um tema que eu gosto muito, né? Que é a fisioterapia na área da saúde da mulher. Então, eu quero agradecer a professora Thaís também pelo conhecimento que ela tem e pela responsabilidade que ela tem em disseminar aí o conhecimento para vocês. Ela que é tão competente, e eu sei da sua competência, né, professora? E também a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Então, como você já disse, meu nome é Elza Baracho, eu vou fazer um resumo rapidinho, por que eu ingressei nessa área e o que essa área significa aí para mim e para muitas pessoas hoje, né? Hoje nós temos, assim, uma gama enorme de profissionais trabalhando nessa área. Mas tudo começou lá na Santa Casa, eu fazia parte de um projeto com um terapeuta ocupacional. Ele atendia na unidade neonatal, né, bebês especiais, bebês com baixo peso, etc. E eu fazia parte desse projeto dele. Na época não existia profissão, não existia a área, né, como mercado de trabalho. Então eu fazia parte desse projeto dele, atendendo as mães, tá? As mães dos bebês, que tinham os bebês lá na maternidade, e eu cuidava dessas mães. Fiquei assim por um tempo muito grande, isso permitiu o meu contato com outros profissionais. Eu sempre gostei muito de trabalhar dentro de uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar. Eu acho que esse olhar multidisciplinar, ele diferencia a gente um pouco, né? Então, desde essa época, eu já gostava de fazer um trabalho multidisciplinar. E isso aí foi crescendo dentro de mim, crescendo à vista das pessoas, né? Então, assim, ninguém sabia que existia isso, não tinha nenhum valor, não era profissão, então eu não ganhava dinheiro em cima disso, mas eu ganhava muita satisfação. Eu falo que tem várias formas da gente ter ganhos na vida, né? E você atender, na época eu podia atender voluntário, hoje não pode, profissional não pode ficar atendendo gratuitamente, né? Mas na época nem existia, eu estava dentro de um projeto científico, então não tinha tanto problema assim. Mas eu falo que eu ganhei muito. A gente, às vezes, não ganha o dinheiro, mas você ganha o seu know-how, sua experiência, a sua experiência, né, desenvolvendo habilidades, porque não adianta só ter conhecimento se você não desenvolve habilidades, né? E também aí me dava uma condição, né, de eu agir, né? Eu acho que a atitude também é fundamental. Se vocês pensam em competência, a competência ela tem esses 3 prismas aí. Conhecimento, por isso que é importante estudar, mas o conhecimento trazendo habilidades, eu preciso saber como fazer, né? E eu preciso ter atitude, querer fazer. Isso aí é uma das coisas muito importantes. E aí a coisa foi acontecendo lá na Santa Casa, aqui na Santa Casa de Belo Horizonte, até que em 1985, essa disciplina, fisioterapia aplicada à ginecologia obstetrícia, era o nome dela, ela entra na grade curricular do curso de fisioterapia. Até então, a fisioterapia era totalmente reabilitativa. Então, começa a ter a promoção à saúde. E dentro do enfoque da promoção à saúde, entra aí os cuidados com essa mulher. Lembrando que, quando
eu comecei a trabalhar e quando eu pensei, né, eu não pensei em nada, na realidade, eu tinha uma apostila, porque nós tínhamos quase que nada de evidência científica, então era o conhecimento de cadeiras básicas, né, que os conhecimentos científicos são muito importantes, mas a gente tinha quase que nada de evidência científica para testar as nossas técnicas, né? Então a gente vem aí de um conceito tecnicista mesmo, né? E aí, o que que acontecia? Nessa época, eu elaborava as aulas para os alunos. E essas aulas iam virando umas apostilas que eu dava para eles, sabe? Xerocava na época. Acho que nem era xeroca, era mimeógrafo. Era uma coisa, era mimeógrafo. Aí eu xerocava até que um médico, um cardiologista que trabalhava, que dava aula nessa faculdade que eu trabalhei muitos anos, que é a Faculdade de Ciências Médicas, ele me falou assim: por que que você não faz disso um livro? Eu falei: ah, nada, bobagem, isso é só para os alunos. Ele falou: não, eu tenho interesse de editar isso para você. Eu falei: ah, é? Eu levei aquele susto assim, então a coisa foi acontecendo. E aí surgiu esse primeiro livro, todo focado, baseado num trabalho dentro de uma instituição que é a Santa Casa de Belo Horizonte. Porque ele chamava Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia e Aspectos de Neonatologia. Porque a gente trabalhava ali com aquelas mães que tinham seus filhos retidos. Então, assim, foi um livro que nasceu desse trabalho, né? Com alguns colaboradores, médicos, fisioterapeutas, né? Das áreas de neonatal, da área de obstetrícia. E aí surgiu esse primeiro livro. Com a evolução do mundo da ciência, na década de 2000, explosão das evidências científicas. Então, as evidências científicas, elas vieram aí para dar identidade à nossa área, né? Então, eu falo que um dos maiores crescimentos dessa área, ele veio com as evidências. E a gente agradece muito aos pesquisadores, professores universitários, que foram os mais responsáveis, né, por trazer as evidências e testar as nossas técnicas. Olha como que é bom, né? Então, você começar a trabalhar não na escuridão, mas com técnicas testadas. Então, as evidências surgiram. E em 2005, eu acho importante estar falando disso, em 2005, esse primeiro livro foi em 1996, né? A professora Cristina, ela sempre fala isso, professora Cristina Once, vou falar dela aqui agora, ela fala assim: Elza, você sabia, o seu livro é o primeiro livro nacional do Brasil. Falou: porque eu sou meio desligada para essas coisas. Nossa É o primeiro referência. livro nessa área nacional. E aí, quando foi em 2005, a professora Cristine sempre teve o pé além das fronteiras. Ela sempre, nossa, ela tem uma interlocução com as pessoas de outros países, né? Ela vendo a Associação Internacional de Saúde da Mulher lá fora, ela voltou toda entusiasmada. Nós precisamos de criar uma associação. Isso fortalece as pessoas que estão isoladamente trabalhando nesse país, cada um no seu lugar. Na época, não tinha essa explosão da internet igual a gente tem hoje, o WhatsApp nem existia. Então, a gente, para ter um contato com o profissional, nós tínhamos que ir em congresso, pegar avião, pegar ônibus e ir para congresso. Era lá que a gente via os trabalhos científicos, e às vezes alguns publicados, né? Mas não nessa velocidade que vocês têm o conhecimento hoje. E aí ela me convidou para ser vice-presidente da associação. E a gente criou a associação sem um centavo. E acreditando que a gente poderia manter essa associação como vários outros foram chegando, né? Então, aí nós tivemos várias gestões, e depois a Cristine sai, a Cristine hoje ainda é diretora científica, e outros professores universitários foram buscando, né, os cargos de diretoria da associação. Hoje é uma das associações mais fortes que nós temos em fisioterapia, porque as evidências são muito defendidas nessa associação, né? Esse saber, a importância quando você publica, né? Quando você dissemina o saber, isso é uma das funções prioritárias da Abrafismo, da Associação Brasileira de Fisioterapia e Saúde da Mulher. E a partir disso, não foi porque ninguém achou ninguém bonzinho, bonitinho, nada disso, né? Então, assim, essa produção científica, ela foi trazendo credibilidade. E aí, em 2009,
o Conselho Federal reconhece a especialidade, a fisioterapia na saúde da mulher como especialidade. Em 2011, bate o martelo e você tem aí o reconhecimento da especialidade, tá? Em 2012, houve a primeira prova de títulos. Então, hoje nós somos especialistas reconhecidos pelo Conselho Federal e pela Abrafisme, Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Então, assim, estou falando um pouco rápido isso, porque essa história é linda, maravilhosa, a vontade de falar muito dela, mas eu sei que nós temos um tempo. E aí, hoje, a gente tem aí milhares, eu vou falar que é milhares de fisioterapeutas que atuam nessa área e que vivem dessa profissão. Tem um salário digno e que vive dessa profissão. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande quando eu olho para trás e falo assim, que coisa boa, né? Quantas pessoas podem se encontraram nessa posição, não só na questão mercadológica, né? Não só por causa do mercado de trabalho, porque eu penso que mercado de trabalho é qualquer área, tá, gente? Você tem que ser diferente. Se você tem seu diferencial, você vai se dar bem em qualquer área da fisioterapia. Sim. Primeira coisa, a gente precisa gostar também daquilo que a gente faz, né? É a coisa mais importante. A Silvia Monteiro, ela é professora, coordenadora da PUC, né? A Silvia foi minha aluna. E a Silvia fala comigo assim, Elza, a vida inteira eu lembro de uma frase que você falava em sala de aula. Gente, não corre atrás do dinheiro, não, que o dinheiro corre de vocês. O dinheiro, ele é consequência. Ele vem por uma consequência daquilo que você fez. Então, um dia ele vem. Pode até demorar, mas ele vai vir. Então, ela fala disso, eu acho engraçado, mas é verdade, né? E aí as coisas vão acontecendo, porque você coloca amor em primeiro lugar, né? Muito envolvimento do conhecimento, então estudar é uma segunda coisa importante, né? E aí você não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. E que nem a senhora falou, né? A atitude. A gente tem que procurar se destacar na área, a gente tem que procurar estar dentro dela, né? E adquirir mais conhecimento, eu achei muito importante. Porque o conhecimento, né? Saber o porquê, né? A habilidade é como, né? Como fazer. E atitude, tem que querer fazer. Não adianta você pegar os seus cursos de fisioterapia e engavetar o seu certificado e ficar lá na sua casa esperando o dia chegar, né? Então, nós temos que ter atitude, isso aí. E eu penso assim, quando eu te vi começando a contar a sua história, eu fiquei pensando assim, vou perguntar quando que ela viu essa notoriedade enquanto profissional, como fisioterapeuta, na saúde da mulher. Mas ela é a figura que trouxe a visibilidade da saúde da mulher para o Brasil. Então, assim, você participou de todo o processo, né? Do crescimento, do reconhecimento dessa especialidade, né? Então, assim, não houve um momento que você falou assim, olha, agora eu sou uma referência. Você fez parte da construção desse processo da especialidade. E você foi crescendo junto com a profissão, né? Junto com a especialidade também. Isso é muito legal, né? Porque, assim, todo profissional tem esse lugar de falar assim, não, agora eu reconheço como uma referência nessa área. Mas para você foi muito maior do que isso, porque você participou desde a implementação mesmo até a visibilidade que a saúde da mulher tem hoje, que é gigante. Muito bom. Graças aos outros colegas, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu sou uma formiguinha. É uma formiguinha que tinha uma visão bem restrita lá atrás e que foram chegando as outras formigas e nós fomos dando mãos, né? Sim. Eu penso que quem somos nós? A semana passada teve um senhor congresso aqui no Rio de Janeiro, que é a IUGA, né? Que é a Associação Internacional de Uroginecologia, em que tiveram vários representantes assim, fortíssimos em fisioterapia, né? Apresentando trabalhos. Então, assim, eu não fui, mas eu fiquei vendo assim, gente, eu fiquei assim. Tive o maior orgulho de ver minhas colegas lá, né? Sim. E fazendo muito bonito, porque elas são extremamente competentes, pesquisadoras, defendendo o tempo todo a nossa profissão, a nossa área, e a gente vê que todas elas carregam esse mesmo entusiasmo que eu tenho, sabe? Cada um dando a sua contribuição, né? Sim. Eu não sou pesquisadora, mas eu dei uma contribuição, né? Eu trabalho muito na prática clínica e eu
usufruo muito dos pesquisadores, porque se não for evidência, como é que nós vamos crescer, né, em fisioterapia? Então, os pesquisadores nos ajudam muito nesse sentido, né? E a gente ali na clínica, escutando, vendo o tempo todo, a gente pode ser, muitas vezes, pergunta do estudo, né? Do estudo clínico, do estudo científico. É muito bacana. E a Brafisme também, a gente tem uma hashtag muito legal, que é hashtag por mais fisioterapeutas nas maternidades. A gente até fez um vídeo, tá lá no nosso Instagram. Então, assim, é muito legal. Eu amo a área, a gente é apaixonada com a área mesmo. Acho que a gente tem, assim, tem muito a desbravar ainda. E para já começar a te perguntar mais, como que você vê atualmente a área? Ela tem crescido? Quantas, assim, porque vai dando vários ganchos, né? Porque a gente pensa assim, saúde da mulher, aí a gente acaba pensando só em obstetrícia. Só que a gente tem muito mais disso aí. A gente tem disfunções sexuais, né? A gente tem outras fases da mulher. Como que a senhora vê o crescimento das outras áreas dentro da área de saúde da mulher? Pois é, a saúde da mulher é muito mais do que a obstetrícia, né? Se você parar para pensar, a obstetrícia é um momento de vida daquela mulher, é um momento reprodutivo daquela mulher. Então, eu fico um pouco incomodada quando alguns colegas falam assim: não, eu nem vou naquele congresso, não, porque eu só atendo obstetrícia, eu atendo só a obstetrícia, né? É importante a gente abrir um pouquinho mais esse leque da gente de conhecimento. É a Sim. mulher, né? É a mulher que, por acaso, ela está vivendo um período da vida dela. Sim. Né? Então, você vai restringir, você não quer saber mais nada, a não ser isso. Né? Você vai se fechar para um conhecimento mais amplo, lembrando que essa mulher, ela não é estrutura só. Com Né? certeza. Ela vem dentro do conceito, né? Do modelo biopsicossocial. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla, até para que a gente possa trabalhar e dar uma resposta, um desfecho mais assertivo, né? Um desfecho melhor para aqueles nossos atendimentos, quando a gente abre um pouco esse olhar. Não? Então, igual você está falando, a mulher ela tem vida sexual, você acabou de falar isso agora aí. Né? Então, é uma mulher que tem outras demandas na vida, né? E não só gravidez, parto e pós-parto. Né? Então, assim, eu falo que as pessoas deveriam abrir um pouco mais essa cabeça aí para poder ser um profissional bacana. Então, eu não estou falando que ele não é bacana se ele pensou em obstetrícia, não, mas eu acho que ele está precisando de evoluir um pouco mais mesmo. Agora, a nossa área é muito, né, a gente trabalha com muitas, na realidade, nós diagnosticamos as deficiências dos músculos que muitas vezes eles interferem naquela condição de saúde, ou para pior ou para melhor, né? Então, nós fazemos um diagnóstico funcional, um diagnóstico das deficiências musculares que vão contribuir para a melhora de algumas condições de saúde. Então, na área da saúde da mulher, nós atendemos pacientes que têm incontinência urinária, incontinência fecal, prolapso dos órgãos pélvicos, né? Disfunção sexual, como você disse, mulheres que vivem a gravidez, o parto e pós-parto, né? Mulheres né, no climatério, que nessas disfunções, nessas deficiências musculares, elas vão cursar com as outras condições de saúde, né? Como ressecamento vaginal, que muitas vezes pode levar a infecção de urina de repetição. Então, assim, a gente tem uma abordagem muito grande quando se fala na nossa atuação em saúde da mulher. Aí eu fico pensando que pensar só em obstetrícia é restrito. E eu fui assim, porque em 1996 foi criado o meu primeiro livro, né? Então, o primeiro livro ele foi editado em 1996, em que ele era restrito à obstetrícia. Fisioterapia da obstetrícia e aspectos de neonatologia. Com a evolução, talvez, do conhecimento, quando você fala, você veio crescendo junto, fui crescendo junto. Né? Eu fui crescendo com toda essa evolução da fisioterapia em saúde da mulher. Sim. Né? Isso me exigiu, de uma certa forma, criar, né, mudar o nome, o título desse livro, que hoje é chamado de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Uhum.
Sensacional. É uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Que é muito lindo ver você falar do amor pela fisioterapia pélvica, do amor pelo atendimento com as mulheres, do acolhimento, estudo. E qual que foi a lição mais importante que a sua trajetória te ensinou durante a sua vida, assim, no geral? E qual conselho que você poderia dar para as novas gerações que querem seguir o mesmo caminho? Eu acho que é o que eu falei com você no início aqui, sabe? É correr atrás dos seus objetivos, né? Você falou assim, eu precisava de fazer um podcast com você. Tanto eu insisti até que eu consegui, não é isso? Então, eu acho que isso é a pessoa correr atrás dos objetivos. É uma das coisas mais importantes. E sem ficar pensando muito no que isso vai te gerar. Isso vai gerar uma satisfação momentânea, naquele momento, mas que traz repercussões futuras. Né? Então, não é ficar pensando demais, mas se eu estudar, se eu for, sabe? Né? Se não, é aqui agora. É fazer acontecer, né? É fazer acontecer aqui agora. Então, por exemplo, vocês são da Liga, né? Então, isso aí já fica claro, que vocês têm um interesse muito grande nessa área. Então, é buscar conhecimento, aproveitar ao máximo, né, a prática que vocês têm. Fazer projeto de extensão, igual vocês estão fazendo. Atender as comunidades, porque a mulher, quando a gente fala da mulher, a gente tem que pensar na integralidade. Né? Às vezes a gente pensa num nicho desse tamanhozinho, numa fatiazinha de bolo. Eu, por exemplo, hoje na clínica, eu atendo uma fatia de bolo. Será que essas mulheres todas que estão por aí, em todo esse território brasileiro, elas têm acesso a esse tipo de atendimento? Uma das coisas mais importantes para a gente parar e refletir. Quantas pessoas precisam, né, de receber esse nosso atendimento e não recebem? Esse acolhimento também com a mulher. Né? Sim, para trabalhar com a área da saúde da mulher, não acho nem que é com a área da saúde da mulher, eu acho que é com qualquer ser humano. Se você se propõe a ser profissional da área de saúde, a primeira coisa que você tem que ter é escuta. Né? A escuta faz toda a diferença. Então, escutar, entender o que aquele outro veio, por que ele veio te procurar, qual que realmente é o desejo dele, qual que é a sua expectativa. Primeira coisa que eu pergunto quando eu vou fazer uma consulta, qual que é a sua expectativa? Em que eu posso te ajudar? Porque aí eu vou escutando né, qual foi a busca dela. Então, muitas vezes, se é uma grávida e fala assim, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo, se eu vier na senhora, meu parto vai ser vaginal, meu parto vai ser normal. Meu Deus, que expectativa é essa? A gente não dá conta, né? Aí você vai querendo entender um pouquinho mais e você vai mostrando para ela qual que é o seu objetivo de trabalho, que pode até vir, sim, ter um sucesso maravilhoso no parto vaginal, mas a gente não promete isso, né? Então, assim, a pessoa vai entendendo. E aí, isso aí é escutar, você vai escutar além. Às vezes você não escutou, você nem quis saber qual que era o objetivo dela, você está lá fazendo exercício com ela sem parar, ela está com isso na cabeça, que ela foi lá porque vai ter um parto vaginal, vocês não tiveram condição de entender o que o outro queria, e quando o menino nasce passa cesariana, ela vai até te processar, porque ela vai achar que você não foi aquilo que ela buscava. Que ela foi com outras expectativas. E Com outra expectativa. Ela leva ao paciente ter confiança em você. Porque se o paciente, ele confia, ele fala. E ele executa, né, aquilo que você pediu para fazer. Eu acho assim, nós, enquanto comunidade acadêmica, a gente tem uma missão mesmo de transformar comunidades também externas, né, ao nosso redor aí. Eu acho E que quando a você gente poderia falar da pensa, APAC, que é um grande exemplo que a né, gente como a tem. PAC, por exemplo, que é um contexto que é uma penitenciária, né, feminina, que a gente tem uma extensão lá dentro, e com educação em saúde, porque a gente não consegue fazer uma intervenção tão direcionada como a gente gostaria, a gente consegue mudar, sim, o curso dessas mulheres dentro daquele ambiente que elas estão inseridas. Então, não só nesse sentido, pensando na PAC, que é um projeto que a gente tem aqui, mas eu acho que isso você traz para os nossos acadêmicos com essa visão de transformação, isso tem que partir deles, assim como partiu de você um dia, de falar assim, eu quero transformar isso aqui, eu quero que essa mulher tenha esse tipo de assistência. Então, eu acho que colocar em vocês essa semente de que eu posso transformar um contexto, eu posso implementar isso aqui. Isso não existe, então eu vou fazer.
né? E a gente tem um ambiente fértil para isso, né? A gente tem professores, a gente tem vontade de aprender, que é o que vocês vivem aqui dentro, e a gente pode fazer muito pelas comunidades, mesmo na ausência de muitos recursos, se a gente for pensar também, né? Nesse semestre a gente teve uma atuação em um dos centros de saúde, né, Amanda? Que Sim. vocês estavam em saúde da mulher também, em estágio. E às vezes assim, é uma demanda que está lá super parada, em Vespasiano, a gente está fazendo isso em Lagoa Santa, implementando um serviço de telereabilitação em saúde da mulher, com a Laura, inclusive foi sua aluna também. A Laura que trabalha lá conosco em Vespasiano, na Fazé, mas implementando um serviço de telereabilitação. Então, é possível sim fazer muito com aquilo que a gente tem, com os recursos que a gente tem. E eu acho que enquanto acadêmicos, né, para vocês da Liga, essa vontade ela já existe, né? Então, eu acho que é ir atrás mesmo e querer fazer acontecer. É o que a gente fez de implementar também dentro da Liga os atendimentos, né? Sim, a gente também puxou isso, falou assim, eu acho que é bacana também a gente conhecer um pouco, e a gente até faz as nossas reuniões, né, sobre os casos clínicos, a gente conversa, até para já ensinando as mais novas, né, períodos mais Recentes. recentes, e a gente vai acompanhando, e é muito bom porque a gente passa o conhecimento Uhum. e a gente aprende com isso. Isso é Sim, muito legal. E foi uma troca, assim, tão especial, mas tão especial que as meninas tiveram. Eu, assim, fiquei, nossa, eu tô saindo agora da faculdade, né? Graças a Deus, tô me formando. Mas eu tô me formando com, assim, leve, de coração leve, por ter vivido isso nessa liga, que inclusive foi Thaís que jogou pra mim e falou assim, toma. Porque a gente estava um pouquinho parado por causa da pandemia. Aí eu e Laura Maia, que foi a minha antiga vice-presidente, a Thaís falou assim: olha, a gente está com a liga parada, por que vocês não movimentam isso aí? E a gente começando estágio. Aí eu tô assim, a gente não tem nada que fazer mesmo, né, Thaís? Aí a gente falou assim, vamos, a gente vai pegar assim. Eu e Laura, a gente falou assim, a gente é bem doida, né, Amanda? Assim, então vamos, então. E a gente foi, e foi muito especial. E olha que bacana nisso, né? Vocês estão falando de movimento. Vocês estão falando o tempo todo de movimento. Estava parado, vocês vieram movimentar, e a vida é essa. Então, perguntar para mim assim, qual que é a característica maior para um profissional ser bem-sucedido? Isso aí, Movimento. movimento. E outra coisa, quando você tem escuta, quando você entende aquilo que o outro quer de você, e você tem conhecimento para isso, eu falo que tem que estudar, tá, gente? O povo está estudando meio pouco. Isso é Desculpa aí, verdade, mas está estudando meio verdade. pouco. O estudo, ele é Eu, constante, né? Fundamental. Gente, a gente estuda a vida inteira. Vocês acham que eu não estudo? Todo dia eu leio artigo. A gente tem que estudar, ainda mais quando você está nativa, que você ainda está atendendo. É responsabilidade ética estudar. Eu vou atender um paciente, eu tenho que saber. Eu tenho que ver o que tem de evidência daquilo ali que o outro trouxe. Sim. Isso é ética com o paciente, ética com a profissão. O que acontece hoje, que eu tenho visto muito, né? As pessoas estão muito ansiosas, querendo uma resposta muito rápida. Então, agora o tal do IATA, ele é bom e não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas querem resposta imediata, né? Então, estudar é algo que tem que ser sempre na vida de vocês. Vocês nunca vão parar. Formou na graduação, vai continuar estudando. Educação continuada, tem que ter. Uhum. E quando você vai atender um paciente, por exemplo, é um desafio, porque às vezes chega para você algo que você não viu, ou então que você viu pouco, você fala, meu Deus, como é que eu vou, para que lado que eu vou, como é que eu faço? Aí vem esse acolhimento que é importante. O acolhimento traz a escuta, né? E essa escuta, ela modifica tudo. Quando eu tenho escuta e tenho conhecimento, eu consigo fazer um diagnóstico melhor. Tá? E através do diagnóstico é que eu vou traçar um projeto terapêutico. É através do raciocínio clínico, o diagnóstico, ele me dá condição de fazer raciocínio, né? Ele me dá condição de fazer raciocínio clínico. E através desse raciocínio é que eu consigo desenvolver um projeto. Mas esse projeto tem que ser em comum acordo. Por isso que essa aliança sua e do seu paciente é fundamental.
Porque quando você vai trazer um projeto terapêutico, vocês vão traçar juntos. O paciente, ele só faz e continua um tratamento de fisioterapia se ele vê que fez sentido aquilo que você falou. É uma via de mão dupla, É uma né? via de mão dupla. Ele chega com uma questão e você vai entendendo a questão que ele chegou e você vai explicando para ele que é possível modificar aquilo, desde que ele também faça, vamos supor aí, os exercícios, né? E ele passa a ser um agente do processo dele de cura. E isso faz com que ele comece a aderir o seu tratamento. A adesão tem muito a ver, é uma relação direta com aquilo que você traçou com o seu paciente. Por isso que você tem que ter conhecimento, escuta, saber fazer raciocínio clínico, né? Aí você está falando das reuniões que vocês fazem, que é Sim. discutido o caso clínico. Olha como, quando você vai numa reunião em que é discutido o caso clínico, como que isso ele aguça, como que é importante essas reuniões, como que a gente aprende. Com E a certeza. partir daí é que a gente vai traçando aí os projetos que vai vir aí, né, ao encontro daquilo que o outro trouxe e, consequentemente, o desfecho vai ser positivo. Ah, aquela fisioterapeuta é bacana, hein? Nossa, olha, com poucas sessões eu melhorei demais. Por quê? Porque eu ouvi isso. Ela não foi só técnica, ela não foi só boa profissional, né? O bom fisioterapeuta é aquele que está todo engessado ali, ó. Esse protocolo é esse, melhorar isso é isso, isso, isso. Ele não está engessado. Ele vai além dos protocolos. Porque ele está pensando na individualidade de cada um. E aí vocês devem ter visto muito aqui no UniBH, em qualquer faculdade, eu acho, né, quando a gente está estudando e o resto da vida, é a chamada prática baseada em evidência, né? A Então, a gente escuta prática baseada em sempre. evidência é os 3 pilares fundamentais, inclusive a individualidade do outro, né? Eu tenho uma evidência maravilhosa, evidência A. Mas para aquele meu paciente, não dá. Não faz sentido. Não dá, ele não quer, ele não submete aquele tipo de técnica. Eu vou e busco a evidência B para ele, que tenha mais a ver com ele. E aí ele vai dar certo. Então, assim, a gente saber lançar, né, mão das evidências, pensando também nesse contexto todo, né? Sim. Eu acho que a gente vivencia muito isso aqui, porque a gente recebe algumas mulheres que elas são muito resistentes ao tratamento, mas com a escuta, com a conversa, com a troca que a É. gente consegue fazer o protocolo, a gente consegue caminhar junto com elas. Exatamente, com e a entender as diversidade necessidades. que você tem de evidências boas, né? A gente tem uma diversidade de evidências boas. A gente pode escolher. Exatamente. E que, de repente, vai dar uma resposta muito positiva para ela. E a gente consegue Né? encorajar elas a É. continuar o tratamento e ver que aquilo está sendo efetivo, que faz bem para a saúde delas e ter um respaldo, que eu falo que é a gratificação que elas passam para a gente estar melhorando a cada Sim. dia mais. Sim. Com certeza. E já puxando um pouquinho mais o gancho também na questão acadêmica, que você falou que tem essa questão assim do online ter um ganho para um lado e ter perdido para o outro. O que a senhora acha assim que você poderia já deixar de dica para nós, as acadêmicas, né, que ainda estão vindo aí? O que é muito importante para elas já aproveitarem durante a faculdade? O que a senhora acha que é assim, importante elas focarem nisso? É na liga? É em extensões? O que a senhora acha que vai fazer diferença quando a gente tiver graduados? Eu penso que é em tudo. Eu penso que é em tudo. Em tudo que puder. É um difícil a gente conjunto, poder né? escolher, Sobre tudo né? que É puder. difícil. Porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente tira algum proveito. Tem Sim. nada que é desperdiçado. Nada. Nada, Eu nada, acho que nada. às vezes até do erro que a gente tem, a gente pode aprender com aquilo Sim, e sim. E outra coisa, eu não quero estudar ortopedia. Olha para você ver, não gosto de ortopedia, não. Eu gosto de saúde da mulher. Não, a mulher não tem osso, ela não tem músculo, ela não tem nada, ela não tem lombalgia. Entendeu? Então, uma coisa conectada com a outra. Não tem jeito de fazer escolhas nesse momento, não. Sim. Esse momento é estudar tudo que vier, porque você só vai conseguir fazer raciocínio clínico e fazer um bom projeto terapêutico se você tem um conhecimento geral.
Não é só conhecimento de saúde da mulher, não. É um conhecimento geral. Por exemplo, Thaís trabalha em geriatria. Se eu não tiver um conhecimento em que os idosos, por exemplo, né, eles têm uma taxa enorme de queda, e que eu estou atendendo uma idosa que perde xixi, se eu não pensar em modificar aquele ambiente que ela vive, principalmente o quarto dela em relação ao banheiro, se eu não puder entender isso, o que adianta eu trabalhar esse músculo dela para melhorar esse xixi? Se ela vai levantar de qualquer forma de noite, vai ter um tombo e o trem vai piorar e o meu tratamento não vai até o final. Aham. Então, a gente tem que ter, sim, uma base grande de tudo, um pouquinho. Tudo um pouquinho, né? Claro que quando você gosta de uma área, você aprofunda mais nela. Mas isso não quer dizer que um conhecimento ele anula o outro de jeito nenhum, eles se complementam o tempo todo. E vocês não estão pensando em mercado de trabalho, ficar bem, bacana? Todo mundo é atrás de vocês? Aquela doutora ali maravilhosa, vai nela. E você ficar assim com o seu consultório? Então, a gente tem que ter essa visão global. Sim, acho que a universidade, ela não leva esse nome à toa, né? E eu Uhum. acho que, assim, é viver o universo que é isso aqui, as possibilidades que isso tem para te oferecer. Eu dou aula para calouros e eu falo isso no primeiro dia de aula. Vivam isso aqui, com intensidade. Isso mesmo. Porque não sejam mais um aluno. Sejam aquele que, depois que você terminar, a gente vai lembrar. Amanda, claro, lembro da Amanda, sim, com certeza. Né? Eu lembro da Luiziara, com certeza. Assim como Juliana lembrou de mim para eu estar aqui hoje. Né? Então, eu acho isso que te encaminha e coloca você no caminho também. E não só pelos professores, não é ser lembrado pelos professores, mas pelos colegas, pelas pessoas que estão aqui dentro, de experimentar. É o momento de experimentar, né? Eu vejo muito dessa forma, assim. Experimente. Às vezes você está achando que você só gosta de saúde da mulher e você vai para uma liga de fisioesportiva e ama, né? Não é o momento de uma escolha absoluta ainda, né? Com certeza. Com certeza. Eu lembro da Thaís falando com a gente, falava assim, vocês precisam brilhar aqui dentro, se façam ser lembrados. E ela falava pra gente, falava assim, é verdade. Ai, eu já não vou esquecer de vocês, hein? Não, jamais, não pode. E assim, já pensando em nós graduados, o que a senhora acha que é importante nas especializações para a gente escolher? Porque a gente, hoje em dia, tem um mundo aí de cursos, de pós-graduações. Por onde que a senhora acha que é o melhor caminho, assim, para a gente seguir? Eu acho, tem várias pós-graduações, né? Eu acho que tem muitas aí, tem muitas universidades oferecendo pós-graduações. Procura saber que tipo é, né? Qual que é o conteúdo programático, isso é importante. Ver se esse conteúdo programático ele vai ao encontro daquilo que você está buscando, né? Existe pós-graduações que é só de obstetrícia. Existe outra que tem um foco da saúde da mulher. Tem outras que é só da pélvica, que eu fico um pouco incomodada com isso, porque mulher também tem pelve, né? Então, na realidade, a Brafisme agora está trabalhando para que associações elas se unam. Com né? certeza. Então, não existe esse negócio, pélvica é uma coisa, saúde da mulher é outra. Ou seja, saúde da mulher é saúde pélvica. Sim. A diferença é que na saúde pélvica engloba o mercado, né, das fisioterapeutas que trabalham com criança e daquelas que trabalham com homens, né? Então, é todo um conjunto. Saúde da mulher vai continuar sendo saúde da mulher. Pélvica vai ser pélvica, né? Mas as forças se unem quando você está numa associação que é uma coisa só. Sim, faz sentido. Então, você vai buscar o que é que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar, né? Então, você vai buscar, a primeira coisa é olhar o conteúdo programático, olhar a seriedade da universidade, olhar a seriedade dos professores, dos coordenadores. Eu acho que isso é fundamental, né? Sim. Eu estou quase falando com você para você fazer a minha pós-graduação. Aproveita, o mexão. Esse é o foco, esse é o foco. Estou brincando, viu, gente? Não, eu acho que tem várias pós-graduações aí muito boas nesse país inteiro, né? Você tem que ver até a questão de logística, de sair de casa, né? De custos. Hoje os custos também pesam muito, né? E não só as pós-graduações, mas você pode fazer cursos de extensão, né? Cursos de aperfeiçoamento, né? Vira e mexe tem um workshop sendo oferecido. Thaís mesmo gostou muito
do congresso que teve lá no Rio, né? Que Uhum. quem presidiu foi o Alberto Bona, que é um fisioterapeuta muito sério, conceituado, né? Uhum. Assim como na obstetrícia, hoje, cada vez mais dentro e buscando evidências científicas, a gente tem o Alexandre Delgado e muitos Mas a minha outros entrada na saúde profissionais. da mulher foi através do curso da Elsa, que é um divisor de águas, assim. Eu acho que é um lugar para você. E me lembro que você falou isso, assim. Esse aqui vai ser um lugar para você ter certeza Se você quer ou se você você não quer ou quer. você não É, quer. Eu me lembro que você falou isso é no isso mesmo. curso. Se você quer ou não Porque quer. eu fiz assim que eu entrei na preceptoria aqui no Uni em 2018, eu fiz. E você tem que ter um divisor de águas, né? Pra saber se é isso mesmo que você quer. E a partir do momento que você vê que é isso, é mergulhar. Mergulhar para ser o melhor. Mergulhar para fazer o seu melhor, nem é ser o melhor, fazer o seu melhor o tempo todo, né? Porque você tem que fazer o seu melhor. E fazer o seu melhor, correr atrás. Correr atrás das oportunidades que a vida te der, né? Com Acho que é por aí, certeza. Eu tá? acho que a gente poderia perguntar uma série de coisas aqui, é como ter um olhar mais integral e o cuidado com a mulher, quais os desafios que a gente vai enfrentar na carreira, o que a senhora acredita que diferencia um bom profissional de um profissional excelente, mas eu acho que suas falas foram tão Eu acho que pertinentes a gente e falou foi É, disso tudo. Tudo. foram uma fala tão bonitas que a gente gostaria só que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres e para as futuras, né, fisioterapeutas, para as que vão se formar, para as que pensam na área, para as que já estão formadas, para as que estão na pós, para incentivar e para alimentar mais ainda esse amor pela área da fisioterapia. Acho que a gente conversou de tudo um pouquinho, né? Acho que nós mesclamos aí tudo um pouquinho. Não o futuro das fisioterapeutas, mas dos fisioterapeutas, né? Sim, Porque a gente tem muitos homens que escolhem essa área, né? E são homens muito bem-sucedidos. A gente tem muitas referências científicas, né, de homens. Na Holanda, você tem aí o Barry Bergman. Eu fiz meu primeiro curso com o francês, Alain Boursier. Alain Boursier, ele foi o precursor dessa área da fisioterapia na saúde da mulher no mundo. Ele tinha um hospital em Paris e ele experimentava eletroestimulação em mulheres, né? Então, assim, o homem também pode escolher se ele quiser, né? Então, assim, independente de gênero, eu acho que o ser humano, ele é. Nossa, ai, não consigo nem falar. O ser humano, ele é ímpar, ele é um. Sabe? Então, assim, é atender essa pessoa tentando trazer o melhor para ela, né? O seu melhor e aquilo que você pode fazer para mudar a qualidade de vida dessas pessoas. Essas pessoas vivem com uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, meu médico falou que isso aí não tem problema. Hoje eu atendi mesmo uma pessoa falando assim: meu médico falou que isso aqui não tem problema nenhum, mas isso me incomoda. Então, por aí, não pode ter problema para ele e para 99% das mulheres, mas para ela, incomoda. Né? Então, o que nós podemos fazer para esse um que te procura? Então, é isso aí, mais uma vez, é o acolhimento, é o escutar, é ser empático. Empatia é isso, entender o sofrimento do outro, né? Então, a partir do momento que você tem todas essas Essas atribuições. não sei nem se atribuições, perdi a palavra aqui. Eu penso que você pode fazer muito bem às pessoas que te procuram, sabe? E tentar fazer o seu melhor. Ser inclusive, ético com você mesmo, né? sim. E ser ético com você mesmo às vezes, até falar: olha, não dou conta, não consigo chegar mais em lugar nenhum. É reconhecer o seu Vamos limite. pedir a ajuda de outra pessoa? Quem sabe você vai no colega? Qual o problema em encaminhar para outra pessoa? A gente É luta muito com isso. responsabilidade, né? Qual é o problema de encaminhar? Pelo contrário, não tem problema nenhum, né? Porque a gente não sabe tudo. Então, eu acho que é da César o que é de César, né? Eu penso que acima de tudo, gente, é difícil eu falar gostar, porque o gostar, ele é construído, né? O amor é construído pela área, pela profissão.
A gente não ama no dia que você está vendo a disciplina aqui na escola e já acha que está amando, não. É no Uhum. dia a dia. O amor, ele é descoberto. Então, é fazendo todo dia mais é que vocês vão chegar aí a ser isso aí que vocês querem, né? Excelentes. Buscar educação continuada. Eu vejo muitas pessoas paralisadas, só atendendo. Não buscam um congresso, não busca, sabe? A educação continuada é fundamental. Mesmo que você fale assim, mas eu sei aquilo lá que eles vão falar. Mas na hora que você escuta, sempre alguma coisa faz você refletir. E são olhares São diferentes olhares também. diferentes que você para e reflete. Gente, mas será? Ixi, eu não estava pensando nisso aqui, não. Né? Então, sempre acrescenta. Então, acho que a gente nunca está pronto. Nós nunca estamos prontos, quem dera. Né? Enquanto você estiver vivo, você não está pronto, não, tá? Você está aí cheio de defeitos, você está aí precisando estudar cada vez mais. Quem somos nós para falar que a gente está pronto? Né? É isso. Então é Com isso aí, gente. Foi um certeza. prazer estar aqui com vocês, viu? Fiquei muito O feliz. prazer foi todo nosso. Foi, assim, ó, uma honra ter a Uma senhora honra aqui com a imensa. gente. Eu fiquei, assim, anestesiada quando a senhora aceitou. Eu falei assim, meu Deus, ela vai estar aqui com a gente. É referência para nós, viu? De verdade. Muito obrigada. E é lindo escutar a senhora falar, é lindo o amor que a senhora tem pela fisioterapia e de passar o conhecimento para as novas gerações. É incrível poder estar aqui e ter essa experiência, é inenarrável. Muito obrigada, gente. Eu estou achando vocês tão maduras. Não é? Muito Então, ainda obrigada. saindo da faculdade, nesse amadurecimento, assim, já Não é? sabendo conversar, expressar, né? Ah, Muito bonito. legal Muito demais. obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Uma honra mesmo tê-la conosco. Confesso que eu fiquei aqui bem desconcertada mesmo. Para a gente é uma referência, sem dúvida, vai continuar sendo uma referência para todos nós. Eu falo que a Ju é uma referência para mim de vida. Eu falo com a Juliana que ela é uma pessoa que eu não consigo ser amiga dela. Eu já falei isso para ela na minha banca de mestrado, que eu tive a honra dela me orientar. E aí eu falei assim, Ju, eu não consigo ser sua amiga. Ela falou, você pode ser minha amiga. Eu falei, não, mas é tanta admiração que eu não consigo. E aí, assim, sabendo da admiração que ela tem por você também, isso só engrandece mesmo. E assim, a sua simplicidade, a sua humildade, a forma como você fala assim, eu sou uma pessoa normal, a gente sabe que você é, né? A gente fica Eu sei que você é e isso te faz diferente, né? Porque não é uma pessoa inatingível, uma acadêmica te convidou e você veio. Você não veio porque, né, era uma pessoa de nome, tá me chamando para ele. Não, você veio, a Amanda te chamou ali e você quer simplesmente, igual você falou, o dinheiro é consequência mesmo, né? E eu imagino que o sucesso da sua carreira tenha vindo como consequência dessa mulher simples, dessa mulher que só quer passar conhecimento. Como você abriu mão da sua tarde para estar aqui hoje com a gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigada Foi um mesmo. ganho também, Muito tá, gente? A obrigada. gente ganha. A gente ganha. Sempre, a gente Sabe sempre. que agora, escutando vocês também, nossa, maravilhoso. Né? Esse bate-papo hoje foi muito bom. Né? Que Então, assim, a bom. gente ganha muito com isso também. A gente não só dá, não, mentira, não existe isso, Não não. existe, Você né? ganha também, né? Você tem outros ganhos. Aquilo que eu falei, desde a ação da casa, você tem outros ganhos. Tem outros ganhos. Não é dinheiro, não, mas você tem no crescimento pessoal, na sua espiritualidade, você ganha, Sim, sim, né? Mas sim. muito obrigada, Thaís. Fico muito feliz Obrigada com suas palavras mesmo. também, Obrigada viu? mesmo. De uma pessoa assim tão especial como você. Oi, gente. E a Juliana, Zerei minha e vida a hoje. Juliana é uma gracinha. Ela é A Juliana é maravilhosa. professora hoje das ciências médicas. A Juliana, ela também é diferenciada, Ela né? é. Assim como as minhas que trabalham comigo, que é a Raquel Mortimer, e a Cristiane Brant, que é a Kika. A Kika tem uma visão mais do todo, né, do corpo. Ela faz um trabalho postural e mostrando a importância dessa conexão com o assoalho pélvico, super interessante. A Raquel atende junto comigo, né? E atende. A Raquel hoje já está super bem profissionalmente, já tem a demanda própria dela, né? Aquilo que eu falei, hoje quem é dona da clínica são elas, não sou eu. Então, é muito bom trabalhar também numa equipe, né? Sim. Eu não sei trabalhar sozinha, não consigo, nunca consegui. E não vai ser agora, depois de velha, que eu vou conseguir, né? Porque eu acho que sempre tem muita troca, é muito Sim. rico trabalhar
em equipe. Com É certeza. isso aí. Com certeza. Com Muito obrigada, certeza. viu, gente? Nós É que isso. agradecemos, viu? Eu quero agradecer ao pessoal da Cacau, que cedeu espaço para nós, né? Que tava aqui fazendo todos os ajustes. Muito obrigada. Quero agradecer o pessoal da Lafisme, todas nossas meninas, né? Que estão aí nos bastidores, nos fundinhos. Quero agradecer. Quero agradecer demais, viu? Foi uma honra, tudo isso foi especial demais. Teremos mais, viu, gente? Vamos fazer mais podcast aqui, se Deus quiser. Vai continuar com a Luiziara e com as meninas, né? Se Deus quiser. Vai dar certo. Nos sigam lá também, tá? É lafi.sm, o nosso Instagram. Muito obrigada. Obrigada, Aê. gente. Muito bacana, gente. Muito bacana.